Hoje o tema vai ser de meningites agudas. Lembrando que essas lives são decorrentes de um projeto nosso chamado Infecto Master. Esse projeto tem intenção de divulgar, facilitar o diagnóstico e o tratamento nas doenças infecciosas dos nossos colegas médicos, residentes de medicina e os estudantes que estão na fase mais final de formação com seus internos. A função do Infecto Master é essa: distribuir conhecimento, divulgar capacidade para diagnosticar e tratar com menor qualidade e eficiência nossos pacientes com infecção. Eu sou o professor Abdon Karaui, sou médico como vocês, tenho uma experiência grande nessa área de infectologia, estou há mais de 30 anos envolvidos com o trabalho com doença infecciosa e tenho, nesses anos todos, trabalhado com esses pacientes com infecção e desenvolvendo metodologias do ponto de vista de diagnóstico, de terapêutica, da maneira mais simplificada e objetiva para ter o resultado melhor clínico possível. E esse desenvolvimento nós estamos criando metodologias que facilitam bastante a atuação dos nossos colegas médicos para melhorar o seu diagnóstico e tratar melhor os seus pacientes. Temos trabalhado com vários médicos na medicina e nas universidades, e todos que participam perto da gente, que estão conosco, têm visto essa facilidade de desenvolver o raciocínio do ponto de vista de diagnosticar os pacientes com doença infecciosa e, a partir do diagnóstico correto, você ter uma proposta terapêutica adequada. Então isso a gente tem feito de maneira sistemática no nosso dia a dia de trabalho. E essa ideia de trazer um pouco desse conhecimento, dessa facilitação do diagnóstico e terapêutica para a nossa rede na internet e chegar essa informação ao maior número de médicos possíveis que lidam no dia a dia com pacientes com infecção. E hoje nós separamos um tema importante, são as meningites agudas, que é uma síndrome clínica muito importante para o nosso dia a dia, inclusive atual, pessoal? Atualmente nós estamos vivendo alguns pequenos surtos pelo país de meningite meningocócica, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui nessa discussão. Lembrando que essa live que nós temos feito sistematicamente pelo projeto da Infecto Master, ela é para um público bem específico, que é para vocês, colegas médicos, meus colegas, aos residentes de medicina e os estudantes de medicina, preferencialmente do final da formação, que habitualmente os alunos de medicina na fase inicial acabam não aproveitando muito o tema. Então, esse é o foco mais importante. Então, a gente tem discutido isso e tentado distribuir essa informação para você, colega médico, que já atua com esses pacientes, atua nos pacientes da emergência, nas enfermarias, dos hospitais, apartamento, dos seus consultórios, na medicina de família. Então, esse contingente de colegas meus que trabalham nesses ambientes, então a ideia é que a gente possa transmitir essa informação para vocês. Então, esse conteúdo, essas lives nossas, não são para profissionais que não sejam médicos. Então, não é essa a ideia. Então, a ideia não é para esses profissionais que não sejam médicos e mesmo para a população que não lida com essa área de saúde que nós lidamos. Então, a ideia é exatamente focar nisso, porque realmente são conteúdo técnico, altamente especializado e de alta qualidade, que é para realmente a utilização da nossa prática no dia a dia. A ideia é essa, para a gente poder ter uma discussão melhor. E é importante lembrar também que essa discussão nossa, essa maneira de lidar com esse conteúdo, ela é muito para distribuir o conteúdo intelectual para vocês, colega médico, mas realmente para que a gente também tenha esse cuidado de ter o melhor cuidado ao nosso paciente, o melhor manejo do nosso paciente, do ponto de vista técnico e do ponto de vista humano. Então a ideia é que a gente realmente preserve muito o cuidado personalizado ao seu paciente, a humanização, o respeito, a empatia, em lidar com pacientes que têm doenças delicadas como as infecções. Vocês sabem muito bem que muitas delas com risco de vida para esses pacientes. É importante eu colocar isso para vocês, que essa distribuição de conteúdo, essa discussão nossa com vocês, que são meus pares, é focado em colegas que realmente têm interesse de ter o melhor resultado para o seu doente, que tenham empatia, sejam humanos em relação à condição. Então esse é o tipo de paciente médico que eu realmente respeito muito e que gostaria muito de que escutasse isso para que possa passar essa informação para o seu dia a dia. Então o foco é isso. Para vocês, colegas, como eu, que se preocupam com o seu doente, que querem oferecer para o seu doente o melhor possível, o melhor resultado, de maneira mais honesta e mais íntegra possível. Então esse é o nosso cenário aqui dentro, tá bom, pessoal?
Então essa é a ideia dessa discussão nossa. Alguns aspectos sobre o conteúdo da meningite aguda, né? A gente pode discutir, nós como profissionais de saúde, nós lidamos no dia a dia com diversas doenças infecciosas, né? E muitas delas são contagiosas. E a gente viveu agora há pouco, né? Estamos vivendo ainda a pandemia da Covid-19, que já realmente diminuiu bastante os casos, mas nós vivemos com uma situação de contágio muito alto. E as meningites agudas, algumas delas são contagiosas. Felizmente, infelizmente, nós, como profissionais de saúde, temos que lidar com isso. E às vezes isso cria uma certa angústia para nós, profissionais de saúde, a lidar com esses pacientes, né? Então, quando há uma suspeita de meningite aguda na emergência, na UTI, há um certo medo, uma certa preocupação pela equipe, e nada mais natural, obviamente, por causa do risco do contágio. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar em mente, tem que se prevenir, tem que desenvolver técnicas onde a rotina da prevenção sejam feitas por essas equipes. Isso é um ponto importante nessa discussão, a gente vai permear um pouco essas situações, né? Outro ponto importante, que muitas vezes alguns colegas podem sofrer um pouco com isso, terem alguma dificuldade, é como manejar o antibiótico nesses doentes de uma maneira efetiva para que a gente não erre de fato, né? Principalmente meningites bacterianas, obviamente. Então nós vamos tentar passar um pouco sobre isso, isso é um ponto importante. Muitas vezes a gente tem que analisar alguns aspectos epidemiológicos, de frequência e tratar esses doentes. Então, pontos importantes, né, pessoal, que às vezes a gente não aprende muito na faculdade, né? Então a gente acaba na faculdade vendo as coisas muito pontuais, né? Às vezes o ensino ele fica muito restrito ao conteúdo teórico, mas é importante que a gente coloque isso para vocês, porque a objetividade desse manejo, ela precisa ser feita. Então muitas coisas que a gente acaba falando aqui não foram vistas durante a nossa formação, né? A gente aprende isso no dia a dia, lidando com os pacientes, criando uma experiência, lendo e desenvolvendo uma técnica para isso. Então parte dessa metodologia também que a gente desenvolve do ponto de vista de manejo é o que a gente está tentando passar para vocês. Para a gente começar essa discussão nossa de meningite aguda, eu queria conceituar um negócio bem importante que a gente acaba passando despercebido, sabe, pessoal? Que é a terminologia da meningite aguda. Quando eu falo meningite aguda, eu falo de uma síndrome clínica que inflama a meninge. Então é uma infecção ou um processo inflamatório que vai inflamar a meninge, né? As três camadas da meninge, dura mater, pia mater e aracnoide. Então, a inflamação meninge nós chamamos de meningite. Só que tem outros termos, como meningoencefalite e encefalites, que acabam sendo confundidas no diagnóstico. Então, isso tem que tomar um certo cuidado. É muito claro, né, pessoal, que a encefalite é um processo que inflama o encéfalo. Então, é diferente da meningite, porque a meningite tem a infecção restrita à meninge. E a encefalite ao encéfalo. E as manifestações clínicas são totalmente diferentes. Então, quando a gente conceitua uma coisa ou outra, para nós, como clínicos, como médicos que vão atender esses doentes na emergência, na UTI, no hospital, no seu consultório, ou numa casa, na rede familiar, você precisa ter claro isso na sua cabeça. Quer dizer, a encefalite é um fenômeno encefálico diferente da meningite. Se elas são isoladas, manifestadas polarmente, né, como meningite e encefalite, as manifestações são totalmente diferentes. A meningite tem uma manifestação de alterações meníngeas, com sinais menígeos, cefaleia, náusea, vômitos de nuca, e você tem encefalite, onde você tem inflamação do encéfalo. Esse doente chega para você com rebaixamento de consciência, confuso, com convulsões, com afasia, com déficit motor, totalmente diferente do quadro de síndrome meníngea. E você tem o meio dos dois, que são as doenças de meningoencefalite, as síndromes de meningoencefalites. As meningoencefalites já são doenças que comprometem a meninge e o encéfalo. E aí sim pode ter um pouco de mistura em relação à meningite. Porque a meningite, propriamente dita, quando inflama a meninge, pessoal, fisiopatologicamente inflama também a região periencefálica. Porque a própria meninge, ela tem quando ela inflama, pessoal, ela acaba desenvolvendo uma reação inflamatória periencefálica e você acaba tendo uma reação periencefálica que acaba desenvolvendo sinais difusos encefálicos. Isso é importante vocês terem conceito. Então vocês terem o conceito de meningite, que a gente vai discutir hoje, encefalites e meningoencefalite. Então não é a mesma coisa. Então, você vê um doente com meningite, você tem um quadro bem definido. A meningoencefalite vai ter sinais meníngeos com sinais encefalíticos. E a encefalite com lesões encefálicas, ok?
Então isso é um dado importante do ponto de vista de conceituação. Quando nós falamos em meningite aguda, pessoal, nós falamos de um cenário onde os pacientes chegam para você com uma síndrome bem definida. Os sintomas clínicos mais importantes, os sinais clínicos mais importantes que você vai detectar na chegada desse doente vão ser a cefaleia, a febre. São os sinais mais importantes. Então, os doentes chegam para você numa emergência, no consultório, na enfermaria com esses sinais clínicos. Então ele vai chegar com sintomas falando, doutor, estou com cefaleia, uma cefaleia que ele nunca teve na vida, obviamente, normalmente holocraniana, difusa, e que começa não de maneira ictal, isso é um dado importante, que quando ela é ictal, súbita, ela tem que ser desviado o raciocínio mais para doenças vasculares e cefálicas, como hemorragia subaracnoide, por ruptura do aneurisma cerebral. Então, pessoal, quando nós falamos em sintomatologia de cefaleia na meningite, a cefaleia tem uma progressão. Ela pode ter uma progressão rápida de horas, mas não é uma cefaleia ictal, que a pessoa de uma hora para outra tem uma dor de cabeça, está explodindo e ele chega na emergência para você. Normalmente ele tem uma cefaleia que está horas, que está poucos dias e chega para você na emergência. E muitas vezes, quando as meningites são agudas, você tem um quadro de febre associado. Quando você vai examinar esse doente, às vezes, além disso, ele pode ter náusea e vômito. Principalmente vômitos, o famoso vômito em jato que a literatura falava. Na verdade, o vômito em jato, pessoal, nada mais é do que um vômito que não é precedido por náusea. Por isso que a literatura chamava isso de vômito em jato, que a pessoa ia vomitar, como não tinha náusea, então parecia que fosse jato, que ele ficava mais em posição de 90 graus e assim por diante. Então o vômito em jato, essa nomenclatura vem dessa simbologia, que é o ato de vomitar sem ser precedido por náusea. Então os sintomas de cefaleia, de febre, náusea e vômitos principalmente, são sintomas clínicos muito importantes do doente quando chega na história para você. Claro que os três podem não estar juntos, você pode ter um deles só. Às vezes só febre, sem muita cefaleia, só cefaleia isolada. O vômito habitualmente sozinho é mais difícil, habitualmente tem cefaleia e febre junto. E aí, quando você vai examinar esse doente, pessoal, aí sim você tem um sinal muito importante, que é a rigidez de nuca. Então você vai avaliar o doente deitado a 0 graus, você vai colocar a mão embaixo da cabeça dele, deixar ele relaxado e vai forçar a cabeça para cima para fletir a cabeça. E essa flexão, normalmente o paciente relaxado, ela tem um tônus, né? Mas você consegue levar bem a cabeça e fazer ele encostar o queixo no tórax. Quando ele tem rigidez, isso aqui fica duro. E muitas vezes ele queixa de dor. E não é raro ficar rígido, você levanta o corpo inteiro, de tão intensa que é a rigidez. Então a rigidez de nuca é o sinal do exame físico mais importante na sua avaliação. Tem outras variáveis, tem outros sinais que são utilizados dentro de pacientes com síndromes meningias, que é o caso do Kernig e do Brodzinski, mas que tem valor diagnóstico, sensibilidade e especificidade muito menor que a rigidez de nuca. Então, se você tiver que escolher dentro dos vários sinais meníngeos que nós conhecemos, você elenca a rigidez de nuca e acabou. É isso que é o mais importante. Não precisa de mais outra coisa. O sinal de Kernig, vocês lembram dele? Você vai dobrar a coxa 90 graus, dobrar a perna 90 graus e elevar a perna de um lado, direito ou esquerdo. E aí o paciente vai ter dor nas costas, na região dorsal. Então isso é um sinal de Kernig presente. Então o paciente dobra a coxa, dobra a perna 90 graus, né? E você leva a perna para cima e ele vai sentir dor na região dorsal, que você estira a meninge, né? O sinal de Brodzinski, ele é analisado em consequência da avaliação da rigidez de nuca. Então na hora que você vai avaliar a rigidez de nuca, se o paciente tiver uma síndrome meninge importante, ele vai ter rigidez de nuca e ele vai dobrar os joelhos na hora que você fletir a cabeça. Esse é o sinal de Brodzinski. Entenda o seguinte, nem o sinal de Kernig, nem o sinal de Brodzinski aparecem sem ter rigidez de nuca, ok? Então isso é importante. Então ter rigidez de nuca é fundamental. Você vai ter rigidez de nuca que não vai ter Kernig nem Brodzinski. Então a sensibilidade e especificidade da rigidez de nuca é muito grande. E é o exame que você precisa saber fazer na sua emergência, que você tem que memorizar. O restante já não importa mais. Então, o mais importante é que você faça a rigidez de nuca no paciente com uma suspeita de uma doença meningia, ou inflamatória, que nós vamos discutir aqui, que são as meningites, ou irritativa por sangramento, que são as hemorragias subaracnoides, que não é a nossa discussão aqui. Tá claro isso?
Então isso é um ponto clínico fundamental na análise desse paciente. O diagnóstico, ele é muito clínico. Ele vai te ajudar, a história clínica na anamnese, mais esse exame físico, que é bastante simples na emergência, na sua rotina de trabalho, vão te dar mais de 90% de sensibilidade e especificidade para você investigar esse doente. Aí você vai seguir com exames complementares. Nós vamos discutir isso agora. Então, a sua história desse paciente, com essas características da cefaleia que eu falei para vocês, da febre desse paciente, que pode ser febre alta ou não, do vômito desse doente, às vezes precedido ou não de náusea, e mais os sinais meníngeos de rigidez de nuca na chegada desse doente, definem a síndrome meníngea. E a partir daqui você vai fazer a complementação da sua investigação para chegar na etiologia mais correta, confirmar seu diagnóstico e assim por diante. Então vamos para o próximo passo agora. Então esse diagnóstico clínico, tranquilo, vocês vão fazer, tem que lembrar. Então o que fica de mensagem nessa primeira parte, pessoal? Vocês não podem deixar de investigar rigidez de nuca. Acabou. O cara fez febre, pessoal. Chegou com cefaleia. Você não pode deixar aquele minuto de fazer a rigidez de nuca ser esquecido. A gente esquece. Olha para trás aí, pessoal. Quem já está na lida aí, né? Lembra? O paciente chega com febre na emergência. Toda vez que chega com febre, você vai lá e vê se tem rigidez de nuca? A gente esquece. Se tem cefaleia, você tem rigidez de nuca? É importante, pessoal. Não pode esquecer. É uma coisa rápida, você já sabe fazer. É só chegar, encostar. Na hora que você está lá colocando esteto, já pega a mão e já vê se está tudo bem. E ver se tem rigidez de nuca. É um ponto fundamental. Você precisa saber só isso, não precisa mais nada. Não quero que você saiba mais nada. É importantíssimo isso na emergência, na UTI, para a gente poder ficar com tranquilidade. O próximo passo é nós fazermos a complementação desse diagnóstico. Nós já temos o diagnóstico sindrômico na nossa mão. Agora eu tenho que avançar para isso. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, quando eu tenho meningite, pessoal, é a coleta de líquor. Não tem saída. O líquido cefalorraquidiano tem que ser colhido. Isso não tem opção, precisa fazer. Numa situação de emergência, muitas vezes você tem uma condição tranquila de colher um líquido. A coleta de líquido normalmente é na região lombar, entre L4, L5, L5, S1, né? A gente vai fazer a coleta de líquido. Todos vocês, a habilidade de coletar líquido é importante. Se vocês estiverem no hospital, vocês podem coletar. Eu tenho colegas mais experientes que possam fazer isso para vocês, te ajudarem, mas o treinamento da coleta de líquido precisa ser feito, pessoal, porque vocês precisam ter essa habilidade. Não é um procedimento tão complexo, mas é necessário ser feito na beira do leito, na sua emergência, porque realmente a informação do líquido é fundamental nesses pacientes. E nós não podemos tomar conduta sem ter o líquido na mão. Por que isso? Você fala, mas professor, mas se o cara tem um suspeito de meningite, por que eu já não trato de uma vez, depois eu vejo o que eu faço? É porque às vezes, pessoal, dá problema. E eu falo dá problema porque dá problema mesmo. Você precisa de diagnóstico muito concreto. Mesmo uma doença grave, como meningite aguda, causada por bactérias, por exemplo, a gente precisa ter uma definição concreta do diagnóstico. E a coleta do líquor é o ponto mais importante para a gente. Coleta o líquor, pelo menos 2 ml, cada ml tem 20 gotas, você vai pingar umas 40 gotas, você vai tirar o líquor, você faz uma primeira avaliação do líquor que é visual, que é macroscópica. O líquor é aquele água. A literatura fala em água de rocha, água de boa qualidade vai ser água de rocha. Então assim, você vai olhar ele, ok. Se ele pode ficar em 2 aspectos, tem que avaliar a cor do líquor, a cor, e a turvidez. Esses são 2 pontos que tem que avaliar na macroscopia, no visual. Você vai pegar o líquido, vai ver se ele está lá translúcido, transparente, ou se ele está amarelo claro, amarelo escuro, esbranquiçado, ok? Essa é a cor. Por outro lado, você avalia a segunda avaliação, visual, macroscópica, se está turvo. Você coloca uma folha de branca na frente, uma folha branca, coloca o líquido para ver. Sempre coloca uma folha branca na frente. Aí você coloca o líquido e vê se ele tem uma turvidez ou não. Aí você vai avaliar, ele está turvo. Então ele pode estar amarelo e translúcido, não está turvo. Ele pode estar turvo de cor branco clara ou cor gelo, tá certo? Então esses são dados importantes. E o que faz isso? O que deixa turvo? Turvo deixa a quantidade de célula do líquido, se estiver alta, a quantidade de proteína, se estiver alta, tá certo? Então esses são dados importantes. O que deixa o líquor amarelo, que é chamado de xantocrômico,
normalmente o líquor fica amarelo com degradação de hemácia, que é a bilirrubina mesmo da hemácia, que causa aquilo ali. Então, assim, então a importância de você ter é fundamental. E às vezes o líquor vem com sangue, né, pessoal? Quando você vai coletar e tem acidente de punção. O acidente de punção pode atrapalhar a gente, tem que tomar um cuidado com isso. Então, muitas vezes, quando a gente vai coletar líquor e sai sangue junto, a gente coleta com 2 frascos diferentes ou 3, e deixa pingar um pouquinho em cada um, até ele ficar com a cor mais clara um pouquinho. Então, se acontecer isso, é porque foi acidente. Mas às vezes você colhe e vem sangue mesmo, porque tem hemorragia subaracnoide, tem HSA, tem sangue no espaço subaracnoide. Então tem que tomar cuidado com isso. E às vezes pode acontecer, porque a clínica do doente com hemorragia subaracnoide pode ser de cefaleia, que é muito comum, cefaleia que tal, como falei para vocês, e pode ter febre. Porque o sangramento em meninge também pode causar febre. É uma causa não infecciosa de febre. Então tem que tomar esses cuidados. Então eu estou falando para vocês, quando você vai coletar um líquor, a avaliação macroscópica desse líquor. Aí eu vou fazer microscopia básica. O que eu quero da microscopia? Eu quero 2 parâmetros. Eu quero a celularidade e quero a bioquímica. É isso que eu quero, simples assim. Na celularidade, o que o profissional do laboratório vai ver para nós? Vai contar células. Que células que nós temos? Hemácia e leucócito, acabou. Ele vai contar quantas hemácias tem, quantos leucócitos tem. Se o líquido está translúcido e tal, provavelmente não vai ter hemácia. E se tiver um pequeno acidente, às vezes aparece um pouquinho de hemácia, 5, 10, 20 por minuto cúbico, ok? Hemácia até 30, 40 minuto cúbico não muda a cor nenhuma do líquido. Então só vai mudar a cor de líquido para ficar meio vermelhado quando tiver mais de 100 mil hemácias, assim por diante, tá certo? E aí eu quero a quantidade de leucócito, que é fundamental para mim também, na avaliação. O leucócito, o líquido normal é menos de 5 células por minuto cúbico. Se estiver acima disso, alguns autores falam em 3. Então, se eu estiver acima de 5 leucócitos por minuto cúbico, eu considero que isso seja patológico, tá claro? Bom, quando eu tenho um acidente de punção com hemácia e leucócito, eu tenho uma correlação importante para fazer. Lembra do hemograma, pessoal? Vou fazer uma conta simples aqui no hemograma. A gente tem 4 milhões de hemácias e 4 mil leucócitos. Viram a relação? Esse hemograma normal nosso. Se eu tenho 4 mil leucócitos e 4 milhões de hemácias, eu tenho um leucócito para cada 1000 hemácia. Tá certo? Então, se eu tiver um acidente de punção no líquor, que eu fui lá, acidentou e caiu sangue dentro do espaço licórico, esse sangue vai vir normal, vai vir com essa relação. Então, a gente considera que quando você tem sangramento, por exemplo, 100 mil hemácias, 200 mil hemácias, você faz qual correlação? Eu posso ter de uma hemácia, um leucócito para cada 500 a 1000 hemácia. Então, se eu tenho um líquor ali com 100 mil hemácia, se tiver 100 leucócitos, até 200, eu posso considerar que esse leucócito não é patológico. Entendeu isso? Então tem que tomar cuidado. É claro que ele tem que tentar fazer o possível de coletar um líquor sem acidente. Lembra que eu falei dos 3 frascos? Então você não vai mandar o frasco com mais vermelho, isso não vai atrapalhar a avaliação. Você pega o frasco com a cor mais clara possível. Tá claro? Então esse é o primeiro ponto da avaliação microscópica, para você tirar essa variável do acidente. Aí você vai avaliar a contagem. Se tiver hemácia, nós temos um caminho diferente. Hemorragia subaracnoide, tumores cerebrais, que pode ter sangrado no espaço subaracnoide, né? Então tem outra situação. Mas aqui nós estamos falando em meningite aguda. Quando eu falo em meningite aguda, eu vou ter que estar avaliando leucócitos no líquido. Esse é o ponto mais importante. Então, a hora que eu tenho uma hiperleucorraquia, um aumento de leucócito no líquido, eu começo a analisar que há uma possibilidade de ter uma meningite aguda desse paciente. Aguda por causa da evolução clínica, ok? Aí nós vamos avaliar a meningite agora. Quando eu tenho leucócito aumentado, eu vou ter que avaliar de que maneira esse leucócito aumentou, por que razão houve um aumento leucocitário e como que o leucócito vai me ajudar a caracterizar uma etiologia ou outra. Muito bem. Quando nós falamos em meningite aguda, pessoal, nós temos uma gama de doenças que fazem isso. Então, deixa eu falar rapidamente sobre as diversas etiologias. Então, dentre das etiologias da meningites agudas, nós temos grupos infecciosos e grupos não infecciosos. Nós estamos falando do projeto Defecto Master, então eu tenho que falar sobre infecção, e não quero falar do outro grupo. Não é a nossa discussão para esse momento, são importantes, mas não é a nossa discussão agora, tá bom? Então, vamos nos restringir às causas infecciosas de meningite aguda. Quando eu falo em causa infecciosa, eu tenho um grupo causado por vírus, outro grupo causado por bactéria, outro grupo causado por fungo e por parasitas. Esses são mais importantes.
E aqui nessa discussão nossa, nessa live, eu vou tentar me restringir às infecções bacterianas, que são de maior impacto do ponto de vista de manejo clínico. Em termos de frequência, as virais são mais frequentes, pessoal. Então as causas virais de meningite aguda são mais frequentes do que as causas bacterianas. E as infecções fúngicas e parasitárias são menos frequentes. As infecções fúngicas têm um perfil diferente, está relacionado mais à imunossupressão. Aqui tem AIDS e não AIDS, imunossupressão tumoral, por exemplo. E as parasitárias são um pouco mais raras, mas tem um grupo importante que é a cisticercose, toxoplasmose, outros da bebíase, que são grupos muito diferentes que a gente não cabe nessa live nesse momento. Então, das meningites agudas e causas infecciosas, nós vamos restringir as bacterianas. E nas causas bacterianas, como que esse líquor vai se comportar? Então vejam só, então na hora que eu pego o líquor, tem aumento de leucócito, eu tenho lá 100, 200 leucócitos no milímetro cúbico. Então eu já sei que há uma inflamação meníngea com hiperleucorraquia, então eu já sei que isso vai ser uma infecção. Como que eu vou diferenciar se ela é viral ou bacteriana? Então eu vou pegar esse líquor, vou olhar o líquor e vou ver a quantidade de distribuição desse leucócito. Quantos neutrófilos polimorfonucleares eu tenho, quantos linfomononucleares eu tenho, que é linfócito monócito. Então esse é um ponto mais importante. Então eu divido entre polimorfonuclear e linfomononuclear. A partir disso eu posso dizer para você, se tiver um predomínio polimórfico de neutrófilos e a sua evolução, que é metamielócito, bastão, mielócito, você tem um grupo de infecções que é provavelmente causada por bactérias. E se tem um grupo linfocitário, eu tenho um grupo causado por infecções virais, e aqui cabe algumas infecções mais específicas, como tuberculose, criptococose, tuberculose bacteriana, né, meningo-TB, que entra nesse grupo de linfocitários, infecções fúngicas tipo Cryptococcus neoformas também estão nesse grupo, grupos não infecciosos como neoplasia, tá certo? Então, tomar cuidado nessa diferenciação. Então nós vamos separar para o nosso grupo neutrofílico aqui, tá certo? Ainda polimorfonuclear, mais um cuidado, tem o eosinófilo. O eosinófilo é polimorfonuclear. Então, quando você tem predomínio eosinofílico no líquor, eu tenho que lembrar, me alertar para a possibilidade de cisticercose, tá bom? Então, parasita, que também vai para o grupo diferente, ok? Então, entenderam que a informação que esse líquor pode dar para você, ela é muito boa. Ela vai te informar o aumento de celularidade, o tipo de células de leucócito, a diferença entre polimorfonuclear e linfomononuclear, para tomar uma decisão do ponto de vista etiológico. Eu consigo falar, opa, isso aqui é mais bacteriano mesmo. Então eu tenho um líquor com 200, 500 células, 1000 células, e eu vou investigar isso aqui, tem polimorfonuclear, eu estou convicto que essa é uma infecção bacteriana. Ok? Então esse é um ponto importante da celularidade. Aí eu vou para a parte bioquímica. Na parte bioquímica, em resumo, o que importa na sua prática? Proteína e glicose. E ponto final. Cloreto, albuminas, não ajuda quase nada, tá, pessoal? Reação de Pand, essas reações, assim, cada dia mais tem usado menos. Então eu quero saber da proteína e da glicose. A proteína vai aumentar, reação proteica, reação de imunoglobulinas, coisas todas, faz com que a proteína aumente muito, de maneira inespecífica, e nas infecções bacterianas isso aumenta demais. E a glicose dentro do líquor, ela é consumida pela infecção. Nas infecções bacterianas o consumo é muito importante. Infecções virais menos, na meningo-TB, na meningite tuberculosa também é um consumo grande de glicose. Então a hipoglicorraquia é um parâmetro importante na avaliação glicórica desses pacientes nossos. E a hiperproteinorraquia, que aumenta a proteína nesse líquor. Então nós temos dois marcadores bioquímicos que são muito importantes na sua avaliação glicórica. Então, pessoal, o que nós fizemos com o líquor? Dividimos em dois grupos importantes, a celularidade e a bioquímica. Na celularidade me importa as hemácias e aquele cuidado da acidente de pulsão, né? E os leucócitos. E nos leucócitos eu quero saber do polimorfonuclear e linfomononuclear. E a minha bioquímica, eu quero saber da proteína e da glicose, ok? Então, antes disso, lembra que no começo eu tenho a avaliação macroscópica do líquor. Se ele tem uma cor diferente, se ele tem uma turbidez diferente. Então, com essa informação, eu consigo controlar, do ponto de vista clínico, né,
todo o diagnóstico, toda a complementação diagnóstica desse doente que chegou para a gente com uma síndrome meníngea. Ok, pessoal? Aí nós vamos partir para a complementação maior, que é o diagnóstico etiológico. Então eu preciso desenvolver uma estratégia para definir o diagnóstico mais preciso ainda. Até agora eu fiquei na síndrome clínica, né, pessoal? Então eu fiquei sindrômico ainda. Então agora eu vou lá e vou investigar microbiologicamente. E aqui cabe um ponto importante. Eu posso pegar esse material do líquido e fazer uma bacterioscopia. A bacterioscopia, que é uma cloraçoperogram, ela já vai me ajudar de cara. Se houver bactéria, ela já vai te falar se ela tem cocos, se ela tem bacilos, que é o mais comum. Ou é cocos ou é bacilos, os dois misturados, coco-bacilos, mas é mais difícil. Habitualmente é cocos ou é bacilos. E aí você vai ver se ele tem gram, se ele reage com gram ou não. Então se ele é cocos ou bacilos, gram positivo. Ou se ele é cocos ou bacilos, gram negativos. Ok? Então vai ter 4 conformações. Ou são cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos e bacilos gram negativos. E você tem coco-bacilos, que é mais raro, que seria uma outra variação, gram positivo e gram negativo. A partir disso, eu já tenho um diagnóstico mais afunilado, né, pessoal? Eu consigo já começar a verticalizar melhor meu diagnóstico para chegar no diagnóstico definitivo com mais segurança. E aí vem informação importante. Aqui vem a questão da etiologia. Então vamos abrir um parênteses para falar um pouquinho da etiologia das meningites bacterianas agudas. Os agentes mais frequentes que desenvolvem meningite bacteriana aguda são os meningococos, que é Neisseria meningitis, o pneumococcus, que é o Streptococcus pneumoniae, e o Haemophilus influenza. Então, essas três bactérias são as responsáveis pela grande maioria das meningites bacterianas comunitárias, vamos chamar assim, tá bom? Porque tem um grupo de meningite bacteriana aguda que é a nosocomial, que é outro perfil de pós-operatório, de manipulação de área meníngea, né? De coluna, de ortopedia, de neurocirurgia, onde você tem risco de contaminação da região meníngea. Então, pessoal, nós temos aqui uma situação que agora vem o caminho da nossa etiologia. Nós já fizemos uma bacterioscopia, já tem uma suspeita boa do que pode ser. E agora com a etiologia, como é que eu vou pensar? Eu vou ver a bacterioscopia que pode me ajudar. Eu sei que a Neisseria meningitis é um coccus gram-negativo. Eu sei que o Streptococcus pneumoniae é um coccus gram-positivo. E eu sei que a Haemophilus influenza é um bacilo gram-negativo. Então, facilmente a bacterioscopia, a informação dela de boa qualidade já vai te orientar ao diagnóstico de imediato. Ok? Então isso é um dado muito importante para você direcionar a sua terapêutica. E não só a terapêutica, como a sua medida, a sua conduta de isolamento. Se a gente vai ter que ser isolado, se não vai ser isolado, se você vai ter que fazer quimioprofilaxia para as pessoas que forem envolvidas nesse caso. Às vezes o doente vem muito grave, você tem que manipular ele de perto, você tem que colocar na UTI, você tem que entubar ele porque ele está rebaixado, pode ter alguma coisa mais séria. Às vezes não tem só meningite, às vezes tem meningoencefalite junto, né? Aí você tem que manipular esse paciente, às vezes você não tomou os cuidados naquele momento pela emergência, e o diagnóstico correto de entrada pode te ajudar a desenvolver esse manejo, essa profilaxia para a equipe que foi envolvida. Então você vê que a importância disso. Você vai tomar uma decisão terapêutica boa para o seu doente e vai tomar uma decisão também para a sua equipe, para você que cuidou desse doente. Então a bacterioscopia é simples, de custo baixo e facilmente entrega um resultado. Mas além disso, nós temos testes hoje de menor qualidade. Menor qualidade que eu digo, de qualidade mais sensível, como por exemplo os de látex. O látex é um marcador que vai marcar o antígeno da bactéria. Ele tem um anticorpo monoclonal, você reage e ele faz uma aglutinação. Então é um teste fácil, tem um custo maior. Infelizmente, nem todo serviço tem de imediato látex. O látex ele é feito hoje para meningococcus, inclusive para seus subtipos. Vocês sabem que tem vários subtipos. No meningococcus, mais um parênteses aqui, nós temos subtipos A, B, C, W e Y, são os mais comuns. E o mais comum no nosso meio é o C. Então, esses testes de látex, eles têm reação para quase todos os subtipos. Então, às vezes tem testes que são gerais, que reagem para qualquer um deles, e testes também específicos. E tem látex para pneumococcus e látex para Haemophilus influenza. Então, o teste de látex ele é um teste laboratorial
que tem uma tecnologia imunológica muito adequada. Antigamente a gente usava antes o látex contra imunoeletroforese, que também eram testes bons, mas mais trabalhosos, mais demorados. O látex ele já é um teste mais, é produzido em escala industrial, ele vem pronto, é um kit simples e você põe o líquor ali, acabou e faz a reação. Essa metodologia é de imediato para você pelo menos atuar nas bactérias de maior frequência, que vão infectar a grande maioria dos seus doentes quando vem de comunidade. Ok? Então esse é um ponto fundamental. E esse líquor vai ser encaminhado para a sua cultura, que é outra sequência do passo da investigação etiológica. Então eu vou levar esse material para a cultura bacteriana para tentar isolar esse agente de uma maneira mais efetiva. Então nós estamos caminhando com o doente nosso, lembra disso, né, pessoal? Chegou na sua emergência, no seu serviço, anamnese, exame físico, definiu a síndrome, aí eu vou colher o líquor, vou investigar esse líquor, estou desenvolvendo todo um raciocínio lógico por isso. E agora tem que tratar esse doente. E o tratamento desse doente, pessoal, ele vai ser feito com uma velocidade rápida, porque a meningite bacteriana, essas que eu citei para você, todas são muito agressivas. Então, o nosso tempo de tratamento tem que ser mais rápido possível também. Então, quanto mais rápido você puder tratar esse doente com antibiótico adequado, melhor para o doente. Então, a gente tem que pensar em minutos de ouro, né? Então, quanto mais rápido você fecha o diagnóstico, coloca o paciente em emergência, colhe o líquor, começa o antibiótico. E aqui tem um detalhe importante. Eu falei de 3 bactérias que são as mais frequentes. E essas 3 bactérias têm um perfil de baixa resistência. Isso é um dado importante. São bactérias comunitárias. Streptococcus pneumoniae e pneumococcus, a Neisseria meningitis e o Malfus influenza têm padrões de resistência baixo. A Neisseria meningitis até hoje responde à penicilina. Então, se eu deixar a penicilina cristalina endovenosa a cada 4 horas, eu trato bem esse doente. E se eu não quiser fazer penicilina cristalina a cada 4 horas, 3 horas, eu faço a ampicilina endovenosa. Também é um ótimo remédio, ótima medicação. Então não tem resistência para ela. O Streptococcus pneumoniae e pneumococcus já tem alguns problemas, por causa do uso indiscriminado de macrolídeo. Gerou problema na resistência dessas cepas. Já existia pré-Covid, quando começou os macrolídeos, a roxitromicina, a azitromicina e claritromicina, depois da eritromicina, esses macrolídeos foram usados de maneira indiscriminada, principalmente na Europa. Muito fácil de usar, né, pessoal? Usar um comprimido por dia, usar por 3 dias, então o pessoal usou a torta direito, principalmente na pediatria. E começou a ter sinais de uma indução de resistência a Streptococcus pneumoniae na comunidade. Então hoje você tem Streptococcus pneumoniae e pneumococcus resistentes à penicilina comunitária. Então dificultou usar penicilina ou ampicilina endovenosa como primeira escolha para esses doentes. Então hoje a primeira escolha em meningite é ceftriaxona, que é uma cefalosporina de 3ª geração. E a ceftriaxona é ótima para isso por quê? Porque ela vai cobrir bem a Neisseria meningitis, que é meningococcus, vai cobrir bem o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococcus, e vai cobrir bem o Malfus influenza. Então, nossa droga de escolha é a ceftriaxona. Então, pessoal, vocês têm uma droga boa, vocês podem usar uma dose terapêutica tranquila, vocês podem fazer uma dose inicial imediata, né? Colher o líquor já começa, se colher o líquor, veio o turvo, pessoal, já começa a estar imediatamente. Colher o líquor, veio translúcido, o aspecto normal macroscópico, pode ser que você não seja infecção bacteriana de fato. Mas se tiver dúvida, você trata. Depois chega o líquor, você decide o que vai fazer. Tá bom, pessoal? E a questão de usar antibiótico e tratar, não é simplesmente chegar e tratar. A gente acaba falando, eu vou tratar esse doente, e esquece depois. Porque você já prescreveu antibiótico, vira as costas e acabou. Não deve fazer isso. Você tem que tratar esse doente e acompanhar ele. Porque você tem que ver o líquido, tem que ver a característica, ver a cultura depois, né? Então nós temos uma porcentagem pequena aqui de surpresas. As 3 bactérias são mais comuns, mas eu vou ter 5, 10% de outras causas. Pode vir um corinobactéria infectando esse doente, pode vir um gram-negativo, um enterobacteriácea, por exemplo, uma Klebsiella. Então, pode acontecer uma surpresa numa desse doente. É mais raro, obviamente, e a medida terapêutica que você vai tomar é bastante eficaz. Mas você precisa estar acompanhando. Você começou a tratar esse doente, você acompanha ele, para que a gente possa ter mais segurança nesse manejo. De maneira geral, a terapêutica não é muito complexa. A medicação de escolha é uma cefalosporina de 3ª geração, que é a ceftriaxona, e vai ser muito efetiva nesse doente.
É claro que isso, eu estou falando de meningites bacterianas agudas relacionado a pacientes que vêm de comunidade. Pacientes que eram sadios, que não tinham comorbidade, ou comorbidade que não estava impactando muito no seu dia a dia, né? Não tinha imunossupressor, nada. Mas você tem meningites bacterianas agudas que são de pacientes que têm comorbidades, imunossupressões ou que estejam no hospital. E aí vai mudar o seu perfil. Então não é raro nós lidarmos com meningite dentro do ambiente hospitalar com cepas multiresistentes. Com cepa com SBL, com beta-lactamase de espectro expandido, cepas com KPC, com carbopneumase. Então não é tão incomum acontecer isso e a gente tem que manejar diferentes doentes. É claro que são situações especiais, específicas, né? Estão muito relacionados a pacientes já hospitalizados ou em home care por muito tempo, ou que tiveram manipulação do sistema nervoso central, ou que tiveram manipulação de coluna em área subaracnóide, alguma coisa em área de meninge. Então você tem várias situações que vão fazer te alertar a possibilidade de ter uma cepa multiresistente nesse cenário. Pacientes já estão colonizados com cepa multiresistente, né? E aí cabe Enterococcus VRE resistente à vancomicina, cabe Staphylococcus resistente à oxa, né? Então você tem um cenário de risco para alguns doentes, onde você pode ter realmente situações de meningite ou meningoencefalite que te obrigam a tomar decisões diferentes do que a gente está falando aqui, tá bom, pessoal? Essa seria a discussão importante nossa do ponto de vista de síndromes meníngeas, né? E eu queria deixar muito para vocês, o que eu gostaria que ficasse para vocês. Ficasse que você precisa ter um nível de suspeição, não pode deixar de suspeitar, pessoal. E suspeitou, fazer um exame simples, que é rigidez de núcleo. É simples e muito efetivo. Lembre do diagnóstico: cefaleia de início diferente, recente, febre no paciente, você é obrigado a ver se não existe núcleo. Ah, professor, mas não tem cefaleia, não tem vômito, só tem febre. Olha, você vai gastar 20 segundos, pessoal. Vai lá e vê se tem rigidez, tá bom. Vai ter surpresa. Nas infecções virais, antivirais, muitas vezes os sintomas são muito leves. Eu não estou discutindo nessa live aqui as menites virais, que são muito diferentes muitas vezes. A manifestação às vezes é mais leve, às vezes tem doença mais agressiva, como meningoencefalite, né? Mas habitualmente o sintoma é mais leve. E você vai precisar do líquido para fazer o diagnóstico, fazer toda a estratégia, porque você vai ter que diferenciar da bactéria, a infecção viral versus bacteriana. Então, pessoal, fica o recado importante para vocês. O manejo terapêutico não é complexo. A droga é uma droga muito usada, já tem décadas que usamos ela no nosso dia a dia, ainda é muito efetiva, que é a ceftriaxona. E em situações especiais, de pacientes que tenham infecções mais agressivas, infecções mais resistentes, né, a nível hospitalar, pacientes já estão colonizados por ser multiresistente, esses vão ter que ser uma discussão muito particular cada caso, né, muito personalizada. Mas eu acredito assim, toma esse cuidado, a história bem feita, examinar esse doente com cuidado já vai te dar uma informação muito importante do ponto de vista clínico e você toma uma decisão mais adequada com isso, tá bom, pessoal? Lembrar um pouquinho, até vou comentar rapidamente, do cenário nacional, né, que eu acabei não falando. A meningite meningocócica, pessoal, dessas três é que mais contamina. A meningite por hemófilo-influenza também é contagiosa, ela contamina os pacientes com menor frequência, a meningocócica é pior. E o pneumococcus não contamina. Okay? Não tem contágio interhumano. E a meningocócica é a nossa meningite que desenvolve surtos epidêmicos com frequência. A grande epidemia que teve no Brasil foi na década de 70 em São Paulo, contaminou muita gente, né, nessa época. Teve um impacto muito grande na época em São Paulo. Emílio Ribas, com o hospital público de doença infecciosa, foi o centro dessa concentração de casos naquele período. Foi um cenário muito ruim e pegou um sistema de saúde totalmente desestruturado. Foi um cenário de guerra na época, na década de 70. E o que acontece, pessoal? E de lá para cá a gente tem documentado bem, hoje a vigilância das secretarias municipais de saúde é muito grande em relação a isso. E sempre tem casos de meningocócica, sempre tem.